Para dar as boas-vindas aos convidados da noite, chamamos ao palco Luciano de Assis Fagundes, diretor regional do SESC em Minas Gerais. Boa noite a todos. É um prazer recebê-los no SESC Paládio. E eu não tenho vergonha de falar isso, o melhor equipamento cultural da capital de Belo Horizonte. Da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Eu estou emocionado porque todos nós que estamos aqui, somos privilegiados pelo fato de, numa sexta-feira à noite, podermos ouvir Fernanda Montenegro e ouvir Danilo Miranda. Estávamos há pouco antes de começar este evento, ouvindo Fernanda Montenegro, e aí vou repetir para vocês, ouvindo Fernanda Montenegro. Que pessoa sábia! Que mulher bacana, que ícone da nossa cultura. E ao lado estava Danilo Miranda, que é o diretor regional do SESC São Paulo, um defensor da cultura do nosso país. Através da cultura, nós mudamos a realidade de vida de várias pessoas. Eu não vou me delongar, porque todos nós estamos aqui para poder ouvir Fernanda Montenegro e Danilo Miranda. E confesso a vocês que a emoção nos abraçou tão logo a Fernanda pisou no nosso espaço. E para nós, no SESC Minas Gerais, é uma honra poder receber a Fernanda e o Danilo e a Edições SESC para que seja feito aqui em Belo Horizonte o lançamento do seu livro. Então, com muita honra, eu convido para chegar aqui à frente, Fernanda Montenegro e Danilo Miranda. Boa noite a todos, prazer enorme. Obrigado, Luciano, pelas palavras. Obrigado a todos vocês por estarem aqui, para nos ouvir, e ouvir a Fernanda, sobretudo, nesse momento tão especial em que nós estamos lançando essa publicação, que é uma fotobiografia, algo que junta elementos muito importantes da vida de Fernanda e das intenções tanto dela como nós. Nesse caso, eu gostaria de dizer para vocês que a satisfação da instituição SESC de São Paulo, junto com o SESC de Minas, do Rio, do Brasil inteiro, ao lançar esse livro, pretende valorizar alguns aspectos essenciais da nossa realidade e da nossa cultura. Em primeiro lugar, essa atriz extraordinária, essa pessoa fantástica, que é um ícone da nossa cultura, que traz dentro de si toda uma história, uma trajetória vastíssima, importantíssima, que esteve em muitos momentos da nossa vida cultural, da nossa vida do teatro, nos últimos 70 anos. Algo muito extraordinário. São poucos os países, são poucas as nações que podem recolher esse material dessa forma, numa pessoa, com as condições e com a maneira como a Fernanda transmite tudo isso. Isso é algo extraordinário. Isso é algo fantástico. Nós conseguimos, portanto, algo que tem esse caráter muito especial de poder revelar nesse livro, nessa publicação, a figura extraordinária que é a Fernanda, um trabalho feito por ela mesma, escolhido por ela, recolhendo o seu material guardado, seus arquivos, suas gavetas,
pôs tudo para fora, verificou tudo que tinha, imagens que tinha, textos que tinha, comentários que tinha de pessoas, referências das mais variadas, cartas trocadas, enfim, uma série de coisas, dividido em 11 capítulos, que vocês terão a oportunidade de conhecer, para contar essa história, que não é uma história pessoal, exclusiva, de uma figura. Trata-se de um momento da nossa história, do país inteiro. Então, esse dado, esse componente precisa ser colocado de maneira bastante clara. Nós temos diante de nós uma filha de operários suburbanos da cidade do Rio de Janeiro, que foi chamada teve a oportunidade de iniciar uma carreira um pouco nesse mundo da comunicação, ainda não da arte, mas da comunicação em primeiro lugar, e foi ser locutora, jovem, na Rádio Ministério da Educação, né? E ali descobriu, quase que por acaso, né, Fernanda? Foi vivendo. Descobriu o teatro e mergulhou nessa aventura do teatro, onde ela está até hoje, de maneira inteira, forte, verdadeira. Isso é uma coisa extraordinária. E esse é o início da história que a gente vai poder conversar, relatar, comentar, discutir, enfim, mostrar alguns aspectos. Então, trata-se de recolher todo esse material que começa lá no fim dos 40, início dos 50 do século passado, e que vem vindo fortalecendo de alguma forma a importância da cultura e do teatro brasileiro. Nós estamos cercados, portanto, de muita gente, certamente do mundo do teatro, da cultura. Eu tive o prazer de ver entre as pessoas que estão aqui, Fernando, o nosso secretário da Cultura do Estado de Minas, o Ângelo Oswaldo, que está aí, em algum lugar quietinho. Está aí. Meu amigo. Está aí. O pessoal do Ponto de Partida, que já esteve conosco em Santos, né? A Regina, a Julinha e o Pablo. E outras pessoas que certamente estão aqui dos diversos grupos, dessa excelência mineira no campo da cultura, no teatro, na dança, nas artes visuais, enfim, da presença muito forte que a gente conhece tão bem. Não é uma Fernanda só, é uma Fernanda que é mãe de artistas, portanto tem uma família voltada para o mundo das artes, de certa maneira. Em alguns momentos nós tivemos na apresentação desse livro a figura de Fernandinha Torres junto, bastante incisiva, mostrando casos, histórias da família, né? De maneira muito engraçada, que certamente nós teremos a oportunidade, na medida do possível, né, Fernanda, de reproduzir aqui alguns desses fatos. Então, a mãe, né? A empreendedora, alguém que juntou um grupo, foram atrás de soluções, foram buscar mecanismos para viabilizar o trabalho, né? Foram buscar até autores. Tem uma história importante que ela vai relatar depois, que é de como conseguiu retirar do Nelson Rodrigues uma peça de teatro, né? 3 peças. 3 peças, mas aquela primeira que era da Beijo no Asfalto. Beijo no Asfalto, que saiu. Será Castigada. E a última peça dele, que é a Serpente. A Serpente também foi. Já no fim da vida E dele. já foi para o grupo dos 7 também, não? Sim, Foi não. pro grupo dos 7. O Beijo no Asfalto foi para os 7. Eu iria depois, como foi muito bem, então nós iríamos fazer Toda Nudez Será Castigada. Sim. Mas aí eu engravidei da Fernandinha. Olha só. Então, foi uma gravidez complicada. E então Zimbinski se interessou pela peça e Fernando então abriu mão, porque eu não estava esperando o neném, ainda ia depois cuidar do neném, e a peça era muito boa e não havia razão para a gente segurar esse texto na mão. Aí Zimbinski fez com Cleide Ácolis um espetáculo antológico esse, Cleide Extraordinário. Toda Nudez. Cleide Ácolis. Sei.
Muito importante. Então aí, não fiz. E depois também, já anos depois, ele tinha saído de um coma. Claro que Nelson Rodrigues, no coma, viu o tal túnel, que deu uma luz, né? Dizem que quando se entra em coma, a gente vê um túnel com uma luz lá no fundo. O Nelson viu o túnel com a luz, mas ele voltou. E aí pedimos a ele uma peça, só que na época estávamos fazendo uma peça chamada do Milor Fernandes. Fizemos 4 anos. 4 anos, olha bem aí, em que época bom de teatro se viveu. E aí, não íamos despir um santo para vestir outro, não é? Então nós não fizemos, mas foi feita, acho que agora mesmo, Nelson sempre está sendo representado no Brasil em algum lugar. É isso mesmo, Nelson talvez seja dos mais representados no Brasil. É isso mesmo. Muito bem. Então, é uma empreendedora, alguém que foi atrás de viabilizar a apresentação, viabilizar o grupo dos 7, lá no início, e toda uma série, uma trajetória imensa com relação a esse aspecto. Há uma herança, não é, professor? Há uma herança no teatro brasileiro, desde João Caetano. Eu sempre repito isso. Foi a primeira companhia de brasileiros, em 1830. Ele era ator, se autoempresou e corajosamente começou um repertório brasileiro, às vezes também, embora com outros textos europeus e também portugueses, porque com a vinda de Dom João VI, toda a cultura que vinha para cá era de Portugal, as companhias portuguesas é que vinham. E João Caetano, ele lançou isso historicamente, e a partir daí, até a minha geração, nessa idade que eu já estou, sempre o teatro dramático, de dramaturgia, sempre teve um ator ou uma atriz comandando um elenco, empresando um elenco, indo aos bancos, se endividando, e com plateias que nos acompanhavam assim pela vida fora. Acho que isso está acabado. Acho que isso, não quero entrar em avaliação assim, se é para bem ou para mal. É um tempo que se extinguiu. Você acha que é o ciclo que está fechando? Eu acho que sim, de quase 200 anos. Assim, o teatro na mão do ator, bicho ator, né? Que pela necessidade impossível de como é que vai viver fora disso aqui? Não tem como. É uma condenação. Então, vai, pode. E hoje, como hoje, o processo é todo na medida do possível. Monólogo, diálogo, triálogo já é um perigo. 2, 3 dias por semana, um mês aqui, uma semana ali, em teatros do governo, porque estamos em tempo de espera, possivelmente, talvez, para uma outra linguagem, não sei. É grave o que a Fernanda fala com relação à perspectiva do teatro, desse teatro com esse nível, digamos, de responsabilização, nível de compromisso, né? Com a cultura, com projetos civilizatórios. É uma área respeitada, amada e frequentada. Se viajava, vocês imaginam? A gente viajava pelo Brasil, um grupo antes, uma geração antes de mim, Fernando ainda chegou a pegar, com 20 e poucos anos, eles faziam todo o litoral, naqueles navios Ita, né? E então era muito interessante, eles paravam no porto, aí ia para o teatro, porque graças a Deus todos os estados do Brasil têm teatro. Então parava ali, fazia aquela peça, ficavam hospedados no navio, no dia seguinte seguiam para outra cidade, a beira-mar. E o interior era feito de trem.
E nunca o tipo de ator como Procópio, como Dulcina, mesmo Bibi Ferreira, grande Bibi Ferreira, viajava sobre o Brasil inteiro, porque também nessa época, com raríssimas exceções, profissionalmente, só o Rio mantinha seus grupos autodefinidos e autocuidados em matéria de investimento. Agora, tinha também uma outra coisa que também sumiu. A alta sociedade toda tinha grupos de teatro, amadores, os comediantes, os Oliveira em Pernambuco, os Mesquitas em São Paulo. Também havia grupos nas embaixadas. A embaixada da França no Rio, quando o Rio era a capital, tinha o seu grupo de teatro. Os ingleses, a embaixada inglesa tinha o seu grupo de teatro. Isso nos anos 40, 50. Agora não, deu uma recuada feia. Mas vamos em frente. Eu agradeço a presença de vocês, por exemplo, que estão interessados numa sobra de uma geração que praticamente todos já foram. Tem poucas personalidades, vamos chamar assim, que resistiram. Isso graças a uma herança de DNA, não sei. Agora mesmo aqui em Belo Horizonte tem Natália Tiber fazendo um espetáculo maravilhoso. Amanhã faço aqui o espetáculo do Nelson. Estamos na estrada. Agora a grande fonte, eu diria a única fonte de manutenção de um prato na mesa ou de um teto para morar, ou melhor ou pior, está no botão. Na televisão, no cinema, nas gravações, nos eventos. Mas estamos vivos. A razão dessa vida é ter uma plateia como a de hoje aqui, por causa de um livro, de uma atriz. Eu agradeço ao professor Danilo Miranda. Ele achou que valia a pena. É verdade. Só eu? E por isso estamos aqui. Eu também quero agradecer, eu trouxe até os nomes todos, porque nós temos que destacar essas pessoas, porque são os que mantêm a chama de uma arte, de uma cultura, não só de teatro, não. Então, se me permite, professor, Lúcio Faria, presidente SESC Minas Gerais. O SESC é um reduto de resistência cultural, social. Luciano Fagundes, diretor do SESC de Minas. Helene Carreiras, gerente de cultura do SESC de Minas. Janaína Cunha, gerente do SESC Paládio. Diogo Horta, analista de cultura do SESC Paládio. E o professor Danilo Miranda. Sem esses apoios, nós não estaríamos aqui. Muitos teatros deste país não existiriam. Muita possibilidade de sobrevivência ainda fazendo seus espetáculos, isso seria impossível. Então o SESC não é só um agradecimento, não. É uma espécie de fé numa instituição que dimensiona a cultura numa hora de um vazio total nessa área. Estamos vivendo um abandono cultural e educacional que eu não tenho memória. Olha que eu tenho praticamente 90 anos. Eu não tenho notícia
dessa coisa tão rude, tão brutal, tão desesperançada em torno da educação, da cultura, da saúde. Eu nunca vi isso. Nem demagogicamente, mas a gente ouve falar, né? É tal desprestígio que nem na demagogia existe uma presença. A gente está vendo os candidatos todos, no máximo que fala de cultura rapidamente, né? A cultura é rapidamente. Agora, sem cultura, a educação não se fixa. É um esqueleto a educação. É a cultura que é a carne dessa educação. Eu sou de uma era, tá certo, Getúlio foi um ditador, teve de um certo lado, uma presença dolorosa, desastrada. Mas, por outro lado, o ministério se chamava Ministério da Educação e Cultura. À frente tinha Capanema, um homem que não comungava da política, vamos dizer, de ideologia, mas que nesse conjunto tinha Drummond, Vinícius de Moraes, Clarice Lispector. Eu estou falando os ligados à arte diretamente, fora. Não é isso? É isso mesmo. Então, viva o SESC brasileiro. Obrigado. Viva o SESC de Minas Gerais. Viva o SESC deste teatro. Espero corresponder à emoção e também à recepção que eu estou tendo dentro desta casa. Fernanda, importante ressaltar esse aspecto que você levanta dessa instituição e do que ela pretende. Claro, para nós é uma satisfação ouvir da boca da Fernanda essa sua análise, essa colocação que ela faz, entendendo realmente o papel da instituição como uma instituição comprometida com um projeto em que a cultura tem um papel relevante, está no centro desse projeto. E eu gostaria de dizer que essa proposta tem uma finalidade, tem um objetivo, que é cumprir a missão da instituição, que é um projeto civilizatório, um projeto de bem-estar social para todos, no sentido de democratizar, abrir a porta, desenvolver cada vez mais ações nesse sentido. Isso vale para todos os SESCs do Brasil inteiro, alguns o fazem de uma maneira, outros fazem de outra, mas de qualquer forma tem essa perspectiva como meta, como horizonte, como orientação. É importante ressaltar que Fernanda Montenegro, nessa sua trajetória de vida, tem também esse mesmo projeto, essa vinculação com um teatro comprometido. Não é um teatro apenas para o divertimento, para o entretenimento das pessoas, para a ocupação do seu tempo. Não, é um teatro, e muito menos comercializado. É um teatro voltado para uma missão, para passar mensagens, para discutir questões, para debater temas. E isso é importante ressaltar, isso valoriza ainda mais essa conexão que nós temos com essa proposta de ter um livro que retrate tudo isso. Agora, esse livro vai muito além da história da Fernanda. Isso eu gostaria, inclusive, de ouvir um pouco mais da Fernanda. Fernanda representa uma geração inteira. Ela mencionou aqui já, primeiro, o seu companheiro de vida, que foi Fernando Torres. Exatamente. Que é uma figura extraordinária. E quantos mais? Esse livro, na verdade, ele não existiria sem o Fernando. Houve uma união, um par. Eu nem quero falar casamento, eu quero falar um par que se encontra com contradições, com desavenças, com uma problemática, às vezes, naquele dia, intransponível. Mas, no dia seguinte, olhava em volta, eu não tinha ninguém melhor que ele, e acho que ele não teria ninguém melhor do que eu em torno dele. Então, eu quero destacar essa pessoa, porque foi um homem de teatro. Ele foi um homem de teatro. Enquanto ele existiu, eu só fui uma mulher de palco.
sem este homem de teatro, eu não poderia cumprir a minha vocação de mulher de palco. Então, um casamento, uma união, que eu não estou fazendo demagogia amorosa, não, está comprovado aqui. Além dele, tive amigos e irmãos como Sérgio Brito, como Ítalo Rossi, uma companheira de vida, de trabalho, como a Natália Timber, que está aí. E gerações, não só da minha idade, mas, por incrível que pareça, com 70, com 60, com 50 anos, com 40 anos, com 30 anos, com 20 anos, até com menos um pouco do que 20 anos. Que vem a nós, quer saber como é, como é que pode, qual é o sofrimento, como é que se a gente conseguiu resistir, chegar à nossa idade ainda tendo público. Porque é um mundo muito... O Shakespeare diz, né, que somos feitos do sonho, não é? Somos feitos do sonho. Mas a partir de Freud, o sonho diz tudo, não é? Então, tem uma explicação aí 500 anos depois. Tem um psicanalista uma hora aí, entendeu? Eu fico muito grata a Deus, aos deuses. A minha herança, que vem de portugueses, vem de italianos, ou de italianos e de portugueses, e que é também interessante porque eu sou a segunda geração de imigrantes e ninguém era mais brasileira do que minha mãe, ninguém era mais brasileiro do que meu pai, entendeu? E quando eu nasci, minha mãe tinha 20 anos, portanto só tinha 20 anos de brasileira, mas ninguém era mais brasileira do que ela, nem meu pai a mesma coisa. Também isso é um milagre desse país, não é? É tão estranho você se autocontar, mais estranho ainda é você se autoanalisar, porque é tudo só memória. Isso aqui veio ao encontro, não é que eu procurei achar isso aqui, abrindo as malas, abrindo os pacotes, as gavetas, tem isso, tem isso aqui, entendeu? Porque acho que ninguém da minha geração que está ainda vivo aí guardou os seus documentos para um dia contar a sua história. Agora, também teve isso. Tem um homem como o professor Danilo, à frente do SESC de São Paulo, que achou que isso valia a pena. Professor Danilo, entendeu? E vai. Então, isso aqui poderia estar guardado e mais tarde perdido, jogado fora, porque é uma zona também que, se a cultura geral está chutada, imagine o teatro, né? que vive do instante mesmo. É importante dizer que não tem uma palavra, uma imagem nesse livro que não tenha sido escolhido pessoalmente pela Fernanda. E os documentos que estão aí foram todos trazidos por ela. Então, realmente, é um trabalho feito com essa característica que eu digo, pessoal mesmo. Por outro lado, revela uma geração inteira. Tem muita gente, além dessas que ele citou, que ela citou. Nós falamos de, sei lá, Gianni Rato, Paulo Otran, muitas, né? Muita gente. Depois tem uma hora que, não sei como, foi parar no cinema. Não sei como. Quer fazer um filme? Sempre sem dinheiro, sempre sem... O filme tem que ser feito num mês, por amor ao cinema. Lá vamos nós fazer, compreende? Quanto é que você tem para pagar? Tá bom, tá certo, vamos nós, compreende? Aí esses filmes acontecem. Televisão, então, a nossa vida de televisão, 10 anos praticamente, fizemos um teleteatro semanalmente, esse teleteatro baseado em dramaturgia e nos grandes romances estrangeiros e brasileiros.
eu devo ter feito uns 400 teleteatros junto com o teatro e junto com a família, eu e Fernando. Então também essa possibilidade que havia, hoje você faz um trabalho na TV, a tal representação do botão, né? O meu chama representação do botão. Apertou o botão, você tem que fazer. Agora, não tem mais a grande dramaturgia, não tem mais a adaptação dos grandes romances, como no tempo pioneiro da TV, não tinha outra coisa para fazer. Início de 51, janeiro de 51, de repente eu fiz uma peça, um papelzinho. Acabou em 8 dias, mas a TV começava e precisava de elenco. E todo o Rio de Janeiro foi lá para fazer parte desse elenco. Era uma coisa nova que ninguém sabia como é que era. Para quem era? O Chateaubriand tinha posto 6 aparelhos nas praças, porque não tinha. E aí fizeram retrospectiva do Teatro Universal e retrospectiva do Teatro Brasileiro. Aí sabe o que me coube? Antígona. Antígona. Vai fazer Antígona. Lá fui eu atrás da Antígona, compreende? Fui lá na livraria Freitas Bastos, que era a grande livraria da Cinelândia, buscar material, compreende? Não é que eu não soubesse, não é? Mas uma coisa é você saber da Antígona, da Climestra, da Ifigênia, outra coisa é você decorar aquilo e botar para fora, compreende? Tudo coragem. De uma hora para outra, quase, né? Decorava de manhã e volta de noite, vai lá, compreende? Não sei como se fazia. E sem videotape, né? Sem videotape, direto. E era o capítulo inteiro, o ato inteiro, porque não tinha publicidade, ainda não tinha publicidade, era só colocar a imagem no ar. Enfim, eu estou me estendendo um pouco. Não, mas isso é importante, isso é memória, é importantíssimo, né? A gente tem que contar um pouco a história da gente, claro. Porque tem essa coisa meio sublime de ver a gente lá, compreende? É sempre num outro personagem, é sempre em algum personagem. Mas no fundo, a gente é um ser humano como qualquer outro. Fernanda, você teve na televisão momentos importantíssimos, recentemente, formando o Parque no Lima, uma coisa tão significativa. Mas uma das novelas assim mais fortes, eu não me lembro bem o nome, acho que era Guerra do Sexo. Guerra do Sexo com o Paulo. Você com o Paulo Otran tinha uma guerra mesmo, ou seja, era uma disputa quase que física. Uma novela maravilhosa de comédia. Conta um pouco dessa novela para nós. Nunca tinha trabalhado com o Paulo ainda, né? Ainda não. A gente se via muito, se prestigiava muito, mas nunca tinha trabalhado com ele. E de repente, cenas e cenas. E o que é misterioso é que, de repente, aquele par parece que tinha feito a vida inteira cenas pela vida fora, não é? Havia uma comunhão entre nós, a mesma onda, como a gente fala em teatro, né? O mesmo diapasão, né? E encontros de gente de teatro, na verdade, encontro de gente de teatro. Nós somos uma gente, eu ouso dizer estranho, mas somos normais. No fundo. Até, não é verdade? Nós não temos, na história do teatro, desde os gregos, notícias de gente matando, de ator matando. Só tem um lá que matou, o irmão do grande ator é que matou o Lincoln, né? Por razões políticas. Mas assim, não temos notícias de grandes crimes, de grandes falhas humanas na galeria dos atores através dos séculos. Então, embora marginais, mesmo às vezes achando que aquele ali não é marginal, mas às vezes não é tão marginal porque deu certo. Mas eu não conheço nenhum pai, nenhuma mãe que pega o filho pela mão e diz assim: você vai ser ator. Quando o pobre
cheguei e disse, eu quero ser atriz ou ator. Há uma desgraça na família. E aí a gente que tem essa vocação inarredável, tudo bem, vou me aguentar. E eu também vou me aguentar. Não é? Muito legal. Bem, a Fernanda está se recuperando para poder falar e apresentar amanhã o espetáculo, recuperar sua voz inteiramente. Ela teve algumas dificuldades nos últimos dias, mas já está em forma praticamente. Eu acho que é onde eu posso perceber. Tem um resto de tosse noturna, mas está melhorando. Está melhorando. Tá. Então a gente não quer estender muito a sua fala nesse momento, guardando para amanhã e depois que ela terá oportunidade de fazer a apresentação do Nelson Rodrigues por ele mesmo e pela Fernanda, diga-se assim. Muito bem. Mas é só para completar, eu gostaria, você tem uma trajetória muito importante para o teatro, para descobrir o teatro, com a figura do Gianni Ratto, que você já revelou algumas vezes. Eu gostaria que você falasse. Gianni Ratto foi um italiano que veio para o Brasil e ajudou a desenvolver o teatro no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Muito forte, muito importante. Fizemos até lá no Sesc de São Paulo no ano passado. Há um livro sobre ele. Uma exposição sobre ele. Um livro também sobre ele. E um livro sobre ele também, que nós temos na nossa coleção, nas nossas edições Sesc. Mas ele foi uma figura importante na sua vida como atriz. Era isso que eu acho importante. É o seguinte, logo depois da guerra, um pouco antes da guerra acabar, chegavam ao Brasil, assim, Zilinski, Kuznet, Turkov, Harris. Madame Morinot já tinha vindo antes. Aí começaram a vir os italianos, porque a Europa estava destruída em escombros, e eles ou iam para Buenos Aires ou vinham para cá. Então, Rogério Jacob, Bolini, Salti. E de repente veio esse homem chamado Gianni Ratto. Gianni Ratto simplesmente é um dos fundadores do Piccolo Teatro de Milão, que é um dos maiores grupos. É o maior grupo, talvez, não, certamente da Itália é o maior, mas entre os maiores da Europa. Ele foi um dos fundadores e durante 10 anos ele foi o cenógrafo desses espetáculos e tinha o título, sem dúvida nenhuma, do maior cenógrafo da Europa na época. Agora o Brasil tem esses mistérios e o teatro também. Esse homem, Sandro Poloni, Maria Della Costa, ele ator, ela atriz, que naturalmente vocês já não sabem, mas vai encontrar aqui, foram à Itália, porque eles tinham acabado a duras penas de construir um teatro em São Paulo, e tinha o TBC, que era o reduto europeizado do teatro em São Paulo. Era um fenômeno paulista, mantido por um mecenas milionário. Todo mundo tinha salários altos, e tinha não todos, mas a maior parte, vinha da sociedade paulista de 400 anos. Então havia essa coisa de botar algo em cena que tivesse aquele reflexo. Só assim se explica, porque o teatro de arena, que era um teatro, um reduto de esquerda, de atividade de esquerda, já estava vindo. Eles foram à Europa, convidaram esse grande cenógrafo, e não é que ele veio para o Brasil? Nunca entendi isso. Eu me engano, ele não ia para Buenos Aires primeiro? Como é que é? Ele não ia para Buenos Aires primeiro? Não, o TBC era dirigido por Celli, eu nem falei no Celli, mas Adolfo Celli foi quem criou o espírito do TBC. Foi um italiano que jovem foi para Buenos Aires, de volta de Buenos Aires, passou por São Paulo, que é um reduto de italianos, ainda mais naquela época. Ele deveria ter um amigo aqui, um intelectual que estava por São Paulo,
Entrou em contato, ou sei lá, o próprio Zampari, que era o milionário, mecenas, convidou ele para dirigir o TBC e fazer do TBC não mais um grupo amador, mas um grupo profissional. Mas isso é o Tchê, já foi um dos italianos que foi lá e fez um trabalho extraordinário. Veio o Gianni Rato, e aí precisava formar elenco, embora ele já tivesse estreado consagradamente com a Cotovia do Anu e o Maria Della Costa no papel principal. Molinó foi a São Paulo com um espetáculo do qual eu fazia parte. Eles foram ver. Eu acho que precisavam de uma outra atriz. Então, a convite de Maria, do Sandro e de Gianni Rato, fomos convidados, eu e Fernando, para irmos para a Companhia Maria Della Costa. Foi aí que começamos uma espécie de, como é que eu posso dizer, devoção ao Gianni Rato. Porque ele era arrasador, ele era um homem de uma potência intelectual vertical, era extremamente violento na sua postura de ensaiador, não tinha elogios, não tinha gracinhas, compreendeu? Ficava-se em torno da mesa, em torno de uma dramaturgia 2 meses, 6 horas por dia. E foi aí que nós começamos a acreditar que era possível, quem sabe um dia, fazer um grupo de trabalho com ele. Sentimos que ele talvez, de saída, achou interessante. Sim, porque um homem que veio da Itália, com o poder que ele tinha para o Brasil, deve ser um homem que deve toda hora arriscar a vida, ou não? Sem dúvida. E aí veio também o Sérgio Brito, que também estava na Companhia da Maria. Então eu trabalhei com esse homem 10 anos. E o que eu possa ter de melhor ou de pior também, não sei, eu devo a ele. Porque foi como é que eu posso dizer? Uma comunhão cênica. E ele se tornou, não é só para mim não, ele se tornou para nós uma espécie de Santo Agostinho, bota aí mais alguém nessa potência também, um mostrador de caminhos, de inventiva, e nunca deu uma inflexão para nós, coisa que Zimbisky, que era ator, fazia. Zimbisky dava muita inflexão. Não, você tinha que achar aquilo que ele queria, de tanto que a gente mergulhava naquilo ali, a tapa. Entendeu? E ele te elogiava bastante? Nunca. Ele não elogiava Conta nada. essa história. A gente só passava, quando ele dizia, passamos para outra cena. Opa, ele gostou. Tá bom. Entendeu? Anos depois, quando eu tinha 70 anos, e houve uma exposição do meu... Também, não era um livro, mas era uma exposição da minha vida. Ele foi à exposição. E aí fez um artigo, em que ele põe nas nuvens. Esse artigo abre esse... E aí eu fiquei, meu Deus, 50 anos para saber disso. Ele cruzou comigo e disse assim, Fernandinha, nessa época eu ainda era Fernandinha. Fernandinha, não sou mais aquele ditador. Ainda bem. 50 anos depois, eu com 70 anos. Tudo bem. Maravilha. Antes tarde do que nunca. É isso mesmo. Bem, gente, nós estamos, essa parte primeira estamos encerrando, em função da necessidade de darmos continuidade. A Fernanda vai se colocar à disposição daqueles que Vamos dar uma mesinha aqui, desejarem, não é? vai ter Uma luzinha mais brilhante que é para a gente levantar o espetáculo. Vai atender a todas as pessoas que desejarem para assinar o livro ou alguma coisa que eventualmente deseja que assine. Não precisa ser necessariamente o livro. Tirar uma selfie, hoje em dia ninguém pode perder uma selfie. Então, uma fila será organizada posteriormente para Amanhã é sábado.
pode ser, ela está disposta. E eu gostaria de ressaltar 2 aspectos finais. A enorme, imensa generosidade da Fernanda com relação a tudo isso que está aqui, com relação a esse momento, com relação a essa disposição, desse contato pessoal com todo mundo que está aqui, desejar. Então é uma questão apenas da gente organizar e não, digamos, se estender muito cada um por razões de tempo, obviamente, uma vez que são muitas pessoas e se a gente demorar muito com cada pessoa, nós teremos estendido isso para muito tempo. Mas, de qualquer forma, é colocar à disposição, agradecer profundamente essa generosidade, essa magnanimidade, essa grandeza de espírito que a nossa grande Fernanda Montenegro tem com o seu público de modo geral. Obrigado, Fernanda. Muito obrigada.